Olha só, e se fosse possível, sei lá, assinar um contrato com o nosso próprio futuro? Um contrato com o futuro? Como assim? Isso, um pacto silencioso, sem firma reconhecida, mas que tem o poder de finalmente fazer o dinheiro se comportar e trabalhar pra gente. Ah, agora entendi. Parece um pouco papo de coach, mas a ideia é boa, parece, eu sei. Mas hoje a gente vai mergulhar numa filosofia financeira que propõe exatamente isso, e com uma ironia, assim, deliciosa. O Pacto Invisível do Investidor Prudente. É um conceito brilhante de um texto que é uma verdadeira joia. Uma joia e de uma fonte fascinante. O material vem do blog Dinheiro que Me Veja, escrito pela Roquei Dube. E como ela descreve o blog? A própria autora define o espaço como um lugar de educação para a vida com ironia, humor refinado e uma pitada de veneno existencial. Adoro! E tem um detalhe que muda tudo. A autora é uma mulher cega, que, nas palavras dela, enxerga muito mais do que parece. O objetivo do blog é fazer o dinheiro e quem sabe quem lê abrir os olhos. Que incrível! E a nossa missão hoje é justamente essa, né? Desconstruir esse pacto, cláusula por cláusula. Mas antes, um agradecimento mais que especial. Manda lá. A curadoria impecável do professor Júlio Facó, que nos apresentou este material, e, claro, a parceria com o blog Dinheiro que Me Veja. E já que o assunto é pacto, que tal a gente começar o nosso? Boa. Deixa um comentário aqui dizendo qual seria a primeira cláusula do seu pacto pessoal com o futuro e já se inscreve no canal para não perder as próximas análises. Ok, vamos lá. Como é que a gente transforma essa filosofia em prática? Então, a primeira cláusula já chega com os 2 pés na porta. Não se curvar ao hino da moda. Basicamente, uma declaração de guerra contra as modinhas financeiras. Exatamente. É impressionante, né? Parece que nosso cérebro é programado para fazer o contrário, o famoso FOMO, o medo de ficar de fora. Sim, esse gatilho social é muito poderoso. A gente vê todo mundo supostamente ganhando rios de dinheiro com a cripto do momento, a startup genial. É difícil resistir. O texto compara isso a usar o colar da prima rica. Essa analogia é perfeita. Brilha na festa, chama atenção, mas, no fundo, não se sustenta. Dizer não para isso exige uma força mental que, nossa, nem sempre a gente tem. Exige porque vai totalmente contra o instinto de manada. O que a autora defende como algo que se sustenta são os fundamentos. E o que seriam esses fundamentos na prática? É a realidade de uma empresa, sabe? Receitas que crescem de forma consistente, uma gestão que sabe o que faz, produtos que as pessoas continuam comprando mesmo na crise, são coisas que não dependem de um tweet viral. Faz sentido. Ela até aponta com um sarcasmo certeiro que o esporte favorito de muitos investidores é vender na baixa e comprar na alta. Ou seja, a receita completa do fracasso. Entrar em pânico quando tudo cai e comprar por euforia quando tudo já subiu. É a pura insanidade. E o antídoto para essa febre de seguir a manada parece ser algo que a gente tem cada vez menos hoje em dia. Paciência. O que me leva para a segunda cláusula, que fala sobre alargar o horizonte. Exatamente. A segunda cláusula é: o alargar do horizonte não é piada. O pacto aqui exige um compromisso de tempo. Nada de pensar no próximo trimestre, então. Nada. O contrato é de, no mínimo, uma década. O texto descreve o curto prazo como um ambiente hostil, cheio de pânicos com maestria. E essa compulsão de abrir o aplicativo da corretora todo dia, né? É um convite à ansiedade. Total. Uma ansiedade inútil. Porque as empresas que realmente criam valor, elas não explodem da noite para o dia. Elas constroem. É tijolo por tijolo. A gente esquece que por trás do gráfico existe um negócio real. Com pessoas, produtos, desafios. Exato. A serenidade só vem quando esse drama dos gráficos semanais se dissolve numa perspectiva de 10, 15 anos. A volatilidade que assusta tanto acaba virando só um ruído no caminho. Um ruído que pode até ser bem-vindo, como a gente vai ver. E, para ter essa serenidade toda, a terceira cláusula propõe uma mudança de hábito que é quase uma revolução pessoal. Qual é? Pague-se antes de pagar ao mundo. Essa me parece a cláusula mais simples de entender, mas talvez a mais difícil de aplicar, né? É um conselho clássico, a gente ouve isso desde sempre, por que a gente falha tanto em seguir? Porque vai contra a ordem natural das coisas.
As contas chegam, os boletos gritam, o desejo de consumo pisca em neon na nossa cara. É verdade. A proposta é inverter a lógica. Assim que o salário cai, antes de pagar qualquer coisa, uma parte vai direto para o investimento. Não é sobre o que sobra, é sobre o que vem primeiro. E a quantia não é o mais importante, e sim o hábito. Isso. O texto cita a sugestão do conselheiro Kanuma, de 20%. Mas a disciplina é mais importante que o percentual. E a estratégia para bônus e aumentos é genial. Ah, essa é ótima. A tentação de aumentar o padrão de vida na mesma hora é gigante. Ganhou um aumento, um carro novo, recebeu um bônus, aquela viagem dos sonhos. E a sugestão é justamente o oposto. Não eleve seu padrão de vida de imediato. Eleve o seu aporte em investimentos. Direcionar esse dinheiro extra para a carteira, então. Exato. Você acelera de forma brutal a mágica dos juros compostos. É como a autora diz, de forma brilhante, você faz o seu dinheiro lavar a louça por você. Essa ideia é muito poderosa, mas vai contra todos os nossos instintos de recompensa imediata. É aí que a disciplina do pacto é testada de verdade. Com certeza. E talvez por isso a quarta cláusula seja tão importante. A de não estar sozinho nessa jornada. Exato. Cláusula 4. Um cúmplice confiável como guardião do pacto. A ideia é ter uma testemunha. Alguém para segurar o pulso nos momentos de pânico e evitar as surtadas impensadas. Isso. Mas isso não é um risco. Escolher a pessoa errada pode ter o efeito contrário. Um amigo que entra em pânico junto, por exemplo. Sim, por isso a chave está na palavra confiável. E em alguém que entenda o pacto. Não pode ser qualquer um. Tem que ser alguém que compartilhe da mesma filosofia de longo prazo. Precisamente. O ponto psicológico aqui é ter uma convicção compartilhada. Quando o mercado desaba 30% e a sua vontade é vender tudo e correr para as colinas... Essa pessoa funciona como a sua dose de razão. É quem vai te lembrar. Ei, lembra do nosso pacto? O horizonte é de 10 anos, não de 10 minutos. Transforma uma decisão solitária e emocional numa estratégia racional e sustentada. Faz todo sentido. E para evitar que o desespero bata na porta por outros motivos, vem a quinta cláusula, que é pura praticidade. É o alicerce de tudo. Fundo à prova de desespero para emergências existenciais. A regra é simples. Então, o dinheiro do investimento de longo prazo é sagrado. Sagrado. Intocável. Ele só pode ser usado em caso de despesas draconianas, como uma doença grave ou a perda do emprego. E para o pneu furado ou a geladeira que quebrou? Para isso, é preciso ter um fundo de emergência totalmente separado. E a lógica por trás disso é proteger o investimento do pior erro de todos, ser forçado a vender na baixa para pagar uma conta. Eu conheço gente que teve que fazer isso em 2020. É o pior cenário. Venderam ações excelentes, perderam o ativo e a recuperação incrível que veio depois. É uma lição dolorosa que um fundo de emergência teria evitado. É um seguro para sua própria estratégia. É exatamente isso. É um firewall. Que sentido faz você estudar uma empresa, acreditar no potencial dela e ser obrigado a vendê-la no pior momento possível, quando o preço está no chão? Nenhum. O fundo de emergência te dá liberdade para deixar seu pacto de longo prazo intacto. Ok, pacto protegido, emergências cobertas. Agora, a parte divertida. Escolher aonde investir. E a sexta cláusula é um chamado à autonomia que eu adoro. Não alugue o próprio juízo. É sobre ser seletivo e, principalmente, investir naquilo que você consegue entender. Não é seguir a dica quente do cunhado ou relatório de um analista que você nunca viu. Investir em empresas cujo valor você quase consegue sentir, como diz o texto. A ideia de ler o estatuto social da empresa como uma constituição particular é fantástica. E se conecta com a ideia do Peter Lynch de invista no que você conhece, mas vai um passo além. Não é só conhecer o produto, mas entender o modelo de negócio. Exato. O exemplo do texto é perfeito. Em vez de focar na empresa de tecnologia da moda, ela sugere olhar para companhias de serviços essenciais. Como água ou energia em regiões isoladas. O modelo de negócio é quase a prova de recessão. As pessoas podem cortar o luxo, mas não deixam de usar água e luz. A receita é previsível. É investir com base na realidade, não na especulação do mercado, que às vezes vira um circo de desinformação. E depois de fazer essa escolha consciente,
vem a parte em que a paciência começa a ser recompensada. 7ª cláusula. O milagre chama-se reinvestimento. O texto descreve como uma bola de neve silenciosa. É a analogia perfeita. Então, a empresa paga dividendos. E em vez de você usar esse dinheiro, ele é automaticamente reinvestido na compra de mais ações da mesma empresa. E aí a mágica dos rendimentos rendendo rendimentos começa. É um ciclo virtuoso. Cada nova ação, comprada com dividendos, vai no futuro gerar mais dividendos. E é nesse ponto que entra o tal do Yield on Cost, um conceito que pouca gente conhece, mas é fundamental. Explica melhor. É uma métrica fantástica. Basicamente, é o rendimento que você recebe em dividendos calculado sobre o preço original que você pagou pela ação, não o preço de hoje. Ah, entendi. Imagina que você compra uma ação por R$ 10 e ela paga R$ 1 de dividendo por ano. Seu yield on cost é de 10%. Com o tempo e o reinvestimento, essa empresa pode passar a pagar R$ 3 por ação. Para quem compra hoje, o yield pode ser baixo, mas para quem comprou lá atrás... Seu yield on cost agora é de 30% ao ano sobre o investimento inicial. Ao longo de décadas, isso transforma seu investimento numa máquina de renda. O objetivo é criar uma constelação de fluxos mensais de dividendos que pagam contas enquanto você dorme. É lindo de se imaginar. Mas para chegar nesse paraíso precisa ter estômago de aço, né? O que nos leva à 8ª e última cláusula. Oscilação de preços como ruído, não desastre. E o texto é honesto. Uma queda de 50% na carteira dói sim, ninguém é de ferro, dói. Mas a pergunta que o pacto nos força a fazer é: essa queda no preço destrói o valor fundamental da empresa? E aí está a diferença crucial. O pânico do mercado é uma coisa, a saúde da empresa é outra. Se o balanço continua sólido, se os lucros continuam entrando, se a demanda pelo produto persiste... A queda de preço é só isso, uma queda de preço. É ruído. E para quem tem o pacto firmado e dinheiro em caixa, esse ruído se transforma em oportunidade. Vira uma promoção, né? Exatamente. É a chance de comprar mais de uma ótima empresa por um preço menor. É contraintuitivo, mas é a essência do investimento de valor. Enquanto o mundo vende em pânico, o investidor prudente, fiel ao pacto, compra. E no futuro, essa pessoa estará rindo da ironia de quem recuou cedo demais. Perfeito. Então, no final do dia, o que tudo isso significa? O texto deixa um resumo que a autora chama de não moralista, mas incômodo, e eu acho perfeito. Vamos recapitular? Não siga a manada. Estude o que compra. Coloque uma data no pacto, uns 10 anos no mínimo. Invista antes de gastar. E comemore os bônus investidos, não os gastos. Tenha um cúmplice. Construa um fundo de emergência. Invista onde você entende. Reinvista os dividendos. E por último, talvez o mais difícil, ignore o barulho. A conclusão da autora, da Roque Dube, é a síntese perfeita de toda essa filosofia. Ela diz: porque, no fim das contas, quem precisa abrir os olhos é o dinheiro, não eu. É uma inversão de poder fantástica. Total. Ela finaliza reforçando que o dinheiro pode se tornar obediente se seguir alguém que ousa fazer pactos consigo mesmo. Não somos nós correndo atrás do dinheiro, é o dinheiro que passa a seguir um plano bem traçado. É uma perspectiva realmente transformadora. Esse texto fala de um pacto financeiro, uma estratégia para construir patrimônio com serenidade. Mas, pensando bem, e se a gente levasse essa ideia para outras áreas? Fica aqui a provocação final para quem nos ouve. Qual seria? Qual seria a primeira cláusula de um pacto invisível para outras áreas da vida? Que contrato silencioso a gente precisa firmar para o nosso crescimento pessoal, para a nossa saúde ou para os nossos relacionamentos? Fica a reflexão.